Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa história, olha, fascinante. A de José no Egito. Isso. Mais especificamente aquele período na casa de Potifar, sabe? Lá em Gênesis 39. Exato. Temos a Bíblia, claro, e uns comentários para ajudar a gente a entender os altos e baixos dessa fase tão crucial, né? É isso aí. A ideia é ver como José lidou assim, com prosperidade, depois com tentação e até com uma injustiça tremenda. E o que isso mostra sobre a providência de Deus e a integridade da pessoa, mesmo num cenário adverso. Vamos olhar os detalhes. Ótimo. Então, para começar, José chega no Egito, é vendido. E quem compra ele é Potifar. Quem era esse Potifar? Olha, Potifar não era pouca coisa não. Ele era egípcio, um oficial do faraó. Ah, sim. E mais, chefe da guarda. Uma posição assim de altíssima confiança. Responsável pela segurança, talvez até por execuções de prisioneiros do rei, sabe? Nossa, importante mesmo. Muito. E isso vai ser chave mais pra frente na história. Entendi. E o José, mesmo como escravo, ele se destaca rápido, né? Vira administrador da casa. Exatamente. O ponto que o texto repete várias vezes é: o Senhor era com José. E isso era visível. Visível como? Tudo que ele fazia dava certo, prosperava, tanto que o próprio Potifar notou que tinha algo diferente ali, uma bênção divina na vida dele. Peraí, isso é interessante. Potifar, um egípcio, provavelmente politeísta, adorador de Ra, sei lá. Sim, sim. Ele reconheceu o Deus de José, o Senhor Yahweh. Como assim? Pois é, o texto é específico. Potifar viu que era o Senhor que fazia José prosperar. Isso indica, né, que José não escondia sua fé. Faz sentido. Ele vivia diferente. Provavelmente. E a confiança foi tanta que Potifar entregou tudo nas mãos dele. Tinha só uma ressalva, exceto o pão que comia. O que isso quer dizer? Pode ser uma expressão para dizer que Potifar mantinha sua esfera íntima, ou talvez alguma questão de pureza ritual egípcia, não sabemos ao certo. Mas o fato é, a casa do egípcio foi abençoada por causa de José. Cumprindo aquela promessa feita a Abraão. Exato, de abençoar outras nações através da descendência dele. A gente vê isso acontecendo ali, na prática. Mas nem tudo são flores. A situação muda bastante, né? Entra a esposa de Potifar. Aí a trama complica. A Bíblia diz que José era formoso de porte e de aparência. Bonito mesmo, como a mãe Raquel. E essa beleza chamou a atenção da esposa do chefe. E ela não tentou só uma vez. O texto diz todos os dias. Era uma pressão constante. Imagino. E a recusa do José é muito forte. Quais foram os argumentos dele? Ele usa dois argumentos principais. Primeiro, a lealdade a Potifar. Tipo, olha, meu senhor confia tanto em mim, me deu tudo aqui. Menos você, que é a esposa dele. Como eu faria uma coisa dessas com ele? Um apelo à gratidão, à confiança. Isso. Mas o argumento mais forte, o principal mesmo, vem depois. Que é? A ofensa contra Deus. Ele diz: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Isso é profundo. Verdade. Antes mesmo da lei mosaica toda detalhada, ele tinha essa consciência de que o pecado maior era contra Deus. O respeito a Potifar era importante, claro, mas o temor a Deus era o limite final. E ele não só recusou, ele fugiu, deixou a roupa para trás, uma atitude drástica para evitar o pecado. Exato, uma fuga literal. Só que essa fuga vira prova da acusação falsa. Ah, não. A mulher rejeitada fica furiosa. O desejo vira ódio. Ela mente para os servos, depois para o marido. E usa a roupa dele. Usa a roupa como evidência e ainda joga a culpa em Potifar por ter trazido esse hebreu, usando o termo de forma pejorativa para insultá-los. Diz que gritou por socorro. Uma inversão total. Que coisa terrível. E Potifar acredita. Aparentemente sim, ou pelo menos age como se acreditasse. Fica furioso e manda prender José. Mas olha que interessante, ele não o manda matar. É verdade. Para uma acusação dessas. Exato. Ele o lança na prisão, e não uma prisão qualquer. Qual? A prisão real, onde ficavam os prisioneiros do rei. Como Potifar era o chefe da guarda, era a prisão que estava, digamos, sob o comando dele.
Então, mesmo na desgraça, A providência divina estava agindo, colocando José no caminho certo, mesmo que parecesse o fundo do poço. Ele vai parar exatamente onde precisava estar para a próxima fase. incrível. E lá na prisão, o padrão se repete. Deus continua com ele. Sim, impressionante, né? O texto enfatiza de novo. O Senhor, porém, era com José, não o abandonou. E o que acontece lá? Deus concede a ele favor aos olhos do carcereiro-chefe. E de novo a confiança vem. O carcereiro entrega todos os presos e a administração da prisão nas mãos de José. De novo? De escravo a administrador e de preso a administrador. Exatamente. A presença de Deus na vida dele trazia responsabilidade e o trabalho dele prosperava, mesmo ali naquele lugar horrível. É como se Deus estivesse validando a inocência e a fidelidade de José o tempo todo. Então, resumindo tudo isso, a gente vê Deus agindo nos bastidores, né? Guiando tudo mesmo através da maldade e da injustiça, Sim, a providência é muito clara, ainda que sutil às vezes. e a fidelidade de José, que é testada de todas as formas, no sucesso, na tentação, na calúnia, na prisão. E ele se mantém firme por causa dessa conexão com Deus. Deus presente o tempo todo, mesmo quando parecia que ele tinha sido esquecido. José é um exemplo e tanto de resiliência, de fé. Sem dúvida, essa jornada dele de humilhação e depois exaltação é muito poderosa. E sabe, olhando para tudo isso, fica uma reflexão, né? Como que a nossa percepção, a nossa consciência da presença de Deus, mesmo quando as coisas estão péssimas, quando parece só injustiça, Sim, como isso pode mudar o nosso entendimento do que é propósito, ou até do que é prosperidade? A história do José meio que diz que o sucesso aos olhos de Deus é muito mais sobre fidelidade do que sobre as circunstâncias externas, né? nossa, isso é muito forte para a gente pensar. Fidelidade acima das circunstâncias. Exato. Um ótimo ponto para a gente guardar. E com essa reflexão, a gente encerra essa análise de hoje sobre José na casa de Potifar.